Estamos de volta. Biologia é uma ciência que estuda os seres vivos e explica os fenômenos ligados à vida e à origem dela. Além disso, é de extrema importância entender o funcionamento do ecossistema em nosso planeta, que, por sua vez, se torna essencial para a sobrevivência humana. Por isso, estudar biologia consiste em compreender como o mundo se organiza, desde os níveis mais simples até os mais complexos, e assim prever e estudar fenômenos que possam melhorar a existência humana na Terra. Nessa disciplina, tudo é importante. Mas e quando chega o vestibular? Quais os temas que mais caem? Vamos conversar com o professor Luiz Carlos Bellinello, que é coordenador geral e pedagógico de Biologia do curso e Colégio Objetivo. Muito boa tarde, professor Bellinello. Boa tarde a todos vocês, meus alunos, tá? E os ouvintes que estão aí interessados no nosso futuro vestibular. Ah, muito bem. E ao Luca Rodrigues Miguel, que é aluno da 3ª série do ensino médio do Colégio Objetivo. Boa tarde, Luca. Muito boa tarde, também sou um desses ouvintes muito interessados. Boa tarde. Que bom. Professor, vamos começar perguntando sobre os conteúdos mais explorados pelos principais vestibulares. Quais são? Olha, você sabe que dentro da biologia nós temos uma série de assuntos que são bem importantes, né? Primeiro, o que tem mais caído atualmente é a ecologia. Então, a ecologia é um assunto que o aluno deve ter um carinho todo especial, tá? É todo conjunto, porque hoje a ecologia, se a gente analisar bem, é uma relação entre o que a gente aprende no animal, nos vegetais, tá? E o meio ambiente. Então, na verdade, é uma interação entre os seres vivos e mais o meio ambiente. E, consequentemente, é uma parte muito explorada, porque relaciona-se não só com a preservação da natureza, como especialmente com o homem, com o ecossistema humano. Ô, Luca, e para você, na condição de aluno, né? Você está se preparando aí, nós temos aí 20 e poucos dias aí, os momentos finais para a preparação. Quais são esses conteúdos que você lida, como é que você faz a sua sistemática de estudo? Sendo bem honesto, vida de vestibulando é ver todos os conteúdos, mas eu dou mais ênfase em genética ou citologia, porque como são mais vistos na maioria das escolas, eles têm mais chances de cair. Ok. O tema evolução tem sido recorrente em todos os grandes vestibulares. A origem e a evolução da vida são mesmo o dever de casa para alguns examinadores? Olha, você sabe que a evolução, sim. A origem da vida ainda é uma incógnita para a biologia. Nós não sabemos muito pouco sobre a origem da vida, né? Então, existe uma série de hipóteses, né? Nem se fala mais em teoria, porque não tem comprovação, né? Então, a origem da vida pode ser assunto, mas cai não muito tanto. pouco. Agora, quando nós falamos em evolução dos seres vivos, então aí o negócio muda, porque aí vem as histórias principalmente de Darwin, né? Tá? O neodarwinismo, né? E também o lamarquismo, que também de vez em quando se pergunta. Mas quando se faz a pergunta sobre evolução, procura-se sempre comparar o lamarquismo com o darwinismo e o neodarwinismo. Porque, por exemplo, o Darwin não conhecia fenômenos tão importantes para a gente como a mutação, né? E a permutação gênica, né? Recorrente. Ele não sabia, o Darwin não sabia o que era divisão celular. Essa é a verdade. Ele foi um gênio, esse cara, né? Foi por instinto, né? Exatamente. Ele realmente foi um gênio, porque ele sabia pouca coisa. Mas hoje, então, nós temos já um sentido evolutivo muito mais fundamentado, né? Na genética, na divisão celular, tá? E uma série de fenômenos que ocorreram no século XX e nós estamos agora ampliando no XXI. Luca, o Enem e os vestibulares, então, eles adoram explorar justamente essas diferenças, né? Adoram do mesmo. Do Darwin e do Lamarck. Lamarck, principalmente, geralmente, eles comparam a teoria do Lamarck, que é sobre a adaptação de uma espécie ao meio, e a do Darwin, que é como a espécie vem se adaptando ao longo da história da própria espécie. Tem especiação, tem vários fenômenos de adaptação da espécie. Né? Seleção natural. Isso. Agora, assim, eu fico imaginando, você vai prestar o quê? Vou prestar FUVEST, vou prestar Enem. Bom, que cai biologia só, também vou prestar ITA, mas... E qual o curso? Engenharia mecatrônica.
Olha! Uau. E assim, por exemplo, na tua área, como é que a tua disciplina todos os dias? Como é que você faz todos os dias? Você vem para o cursinho de manhã, vem fazer aqui o curso... Terceiro ano. Terceiro ano. Como é que é a sua rotina de estudo? Bom, idealmente eu venho para aula de manhã, almoço, dou 1 hora para descansar, e daí eu reviso a matéria à tarde. Aí quando tem prova eu reviso mais um pouco um dia antes para fixar de vez. E daí eu faço simulados para relembrar casualmente, mas no geral é bem isso. Também eu estudo umas 5 horas por dia. 5 horas? Isso depois da escola, claro. Então, no total... Nossa, professor. São umas 10 horas. Umas 10 horas por Fins dia? de semana de lado. Claro. Eu acho importante descansar, mas... Eu acho importante você ter sempre seu tempo de lazer também, então eu procuro não ultrapassar muito. O Felipe estava falando O isso. Felipe toca música, e você? Qual é o teu tempo de lazer? Eu treino karatê. Ah, O é o karatê. esporte. É esporte. É isso aí. Porque tem que ter um... Tem que ter um escape, né? Um escape, né, Exatamente. professor Belinello? Porque senão não dá para aguentar, né? Porque o vestibular é massacrante. Ele sabe muito bem, nós insistimos nisso, isso cai, isso não cai. Olha, enchemos a paciência dele, sabe? Então, na verdade, se não tiver um escape, uma maneira de você descansar, né? Distrair um pouco, tirar sua mente daquele foco, né? Massacrante, porque o vestibular é massacrante. Né? E a gente vê como eles sofrem, sem dúvida nenhuma. E nós ali participando, né? Professor, principalmente o tempo, né? A gente estava falando de tempo, Enem, 5 horas e meia. Como é que aguenta tanto tempo? Então, agora, aí é que a concentração o nisso. Lucas faz os simulados. E o simulado tem essa finalidade. Fica 5 horas no simulado. Exatamente, ficar exatamente Igualzinho. controlando o tempo. Igualzinho. Controlando o tempo direitinho. Para cada questão você tem isso. Questões mais difíceis, a gente fala, pula. Questão que você vai demorar, pula. Só vai fazendo aquelas questões mais que você tem certeza, mais simples, porque está cheio delas, né? E as mais difíceis deixa para o final. Senão ele não controla o tempo. Mas não controla mesmo. Verdade, Lucas, ou não? Muito verdade. É verdade. Depois E não o falta simulado para eles é o fundamental. É o treino. Isso é importante. Quem não faz simulado, chega lá na hora do vamos ver, ele não controla o tempo, não consegue fazer, por exemplo, a física, a química, porque ele deixou, né? E não consegue fazer. Resultado da coisa, não vai ser aprovado. Então tudo é treino, né? É Até treino. realmente isso, é Por treino. isso que é nós treinado damos para dar certo. tantos vestibulares, né, simulados que nós fazemos durante o ano, exatamente para dar esse treino. Não é? É E verdade, aí, também quer correr ação silvestre, né? Vai correr Exato, ação é a silvestre. própria. Tem que treinar. Tem que treinar São sempre. silvestre né? mental. Não dá, né, professor, para de repente verdade. sair correndo aí, fazer uma Claro, maratona. Tem que com ir treinando certeza. bastante. Tem que treinar. E adquirindo conhecimento, cada dia um pouquinho, cada dia vai estudando e vai acumulando conhecimento, porque na hora da prova, o que exige mesmo é o conhecimento do aluno, né, Luca? Eu acho difícil. Você estuda por uma prova, você tem o objetivo de tirar 10, por exemplo. Isso é uma prova normal. Acho que mesmo que você não lembre de tudo depois, uns 10% fica. Aí, ao longo da sua formação, vai acumulando. Agora, a biotecnologia, ela vem ganhando espaço, principalmente os mecanismos do DNA, RNA, questões sobre sustentabilidade e tudo mais. Como é que você prepara o seu aluno para isso, professor? Então, quando nós falamos em DNA. biotecnologia, né, DNA, essa coisa que você falou, tá? Olha, os padrões de questões, eles são basicamente os mesmos. Tá? Então, o que o aluno tem que saber numa coisa como essa? Saber o que é a molécula do DNA, né? Aquelas bases famosas nitrogenadas, né? Saber o que é um gene, uma sequência de bases que codifica uma proteína. Então, o aluno tem que saber como é que acontece a replicação desse... Tem que saber, não tem jeito. Não né? tem jeito. Isso aí Porque não o tem que cai... discussão, né? O que cai não é uma descoberta, por exemplo, recente, como agora foi descoberta, aquela tentativa que levou ao Prêmio Nobel da Medicina, a história dos ritmos circadianos, né? Então, isso aí é um assunto que simplesmente pode ser sugerido, por exemplo, como uma introdução de uma questão. Um texto de abertura. Aí vem o quê? Vem como é que o DNA replica, como é que faz a transcrição de um RNA, como o RNA chega no ribossomo para a síntese de uma proteína.
Então, esse é o assunto que o ensino médio tem que saber e saber bem, muito bem. Aí ele vai bem no vestibular. Não adianta a gente querer filosofar sobre assuntos modernos, atuais, que acabaram de sair. Isso não cai no vestibular. Não Os cai. assuntos modernos. Exatamente. Que acabaram de acontecer. Isso. Não. E quando acontece alguma coisa nesse sentido, eu sempre falo para os alunos, tome cuidado. O que está sendo publicado hoje pode ser chamado o ano que vem, ou daqui a 2 anos. Eles dão um texto e, baseando-se naquele texto, vem exatamente o quê? A compreensão que o aluno deve ter sobre, vamos supor, voltando, o DNA. O que é o DNA? Uhum. Tá Mas certo? tem que saber essa base. É a base, esse é o ensino médio. E esse é exatamente o sistema feito por quem? Pela FUVEST, Unesp e Unicamp. Eles dão um texto sugerindo alguma coisa e depois cai no ensino médio. Dá o texto já mostrando o que aconteceu. Olha que ponto nós estamos. Mas vamos lá voltar para trás e ver. Que é testar o conhecimento mesmo, né? É o conhecimento, Por que claro. chegaram nisso, né? Exatamente. É muito legal, muito interessante. Né? Então, você vê, a descoberta agora desses 3 pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Né? Ele se baseou em quê? Em DNA, em transcrição, na produção de uma proteína. E agora, nós estamos exatamente naquela parte mais interessante da pesquisa, que é o metaboloma. Quer dizer, como é que essa proteína age no nosso corpo. Então, aí eles estão descobrindo exatamente os ritmos circadianos. Não. Mas isso não vai ser pedido em vestibular. Essa parte você não está Ele vai ser a estudando, né? sugestão. Ótimo, já. Ótimo. Mas, Lucas, nem precisa. Nem precisa. Mas se ele vai pedir para você, ele vai pedir o que é a transcrição, o que é um códon, aquela história que vocês estão cansados de saber. Professor, então questões sobre sustentabilidade, desmatamento, poluição, uso de água, geração de energia, destino do lixo, aquecimento global, a gente já está falando disso há muito tempo. Então, são questões que caem, né? Isso cai, sem dúvida nenhuma. Ainda hoje eu estava fazendo uma questão com o pessoal lá do curso, né? E era exatamente sobre a fragmentação de hábitats. Né? Então, no final era o seguinte, a gente vai ter uma área, vamos supor, de um terreno grande com cerrado, ou Mata Atlântica, seja lá o que for. E nós vamos fazer o desmatamento para fazer uma cultura, soja, milho, sei lá. Então, a lei faz com que determinados segmentos devem ser preservados dessa mata. Tá? E aí a pergunta era o seguinte, fragmentos pequenos ou grandes? Grandes, evidentemente, porque o grande mantém uma preservação de biodiversidade maior. Agora, e se eu fizer essa fragmentação, eu pego um pedaço aqui, outro ali, e preservo, isso não tem grande valor. É importante que eles se comunicam através de corredores para animais se deslocarem daqui para lá, de lá para cá. Tá? Então, é uma maneira de você preservar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, dar sustentabilidade a ela, tá? E, consequentemente, tirar proveito na agricultura, que é uma forma muito importante. Tomara que você esteja na prova de biologia quinta, professor. Tô na torcida que eu tenho prova de biologia quinta. Olha. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Ô, Luca, e a matéria que você tem mais facilidade, qual é? Genética, sem dúvidas. É mesmo? Mas vai ser engenheiro, é lógico. O que mais te fascina na genética? É matemática. É matemática. Matemática, exatamente isso. Eu quero ser engenheiro. Daí, naturalmente, eu gosto mais de genética. Olha, que interessante. Porque genética é cálculo de probabilidade, tá? Tamanho de populações. Então, entra toda a matemática nessa coisa. As curvas de crescimentos populacionais. E você consegue entender essas curvas. Uma curva fascinante. exponencial, assim vai. Ô, Luca, no outro bloco, o Felipe estava contando pra gente como é como é que ele faz nos simulados, como é que ele realiza essa, né? Eu estou insistindo nessa preparação porque eu estou pensando também nos outros alunos que estão nos assistindo, ou pais de alunos, que possam também ajudar outras pessoas aí, outros estudantes na preparação do vestibular. Mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, como é que você age na hora de fazer um simulado, que é, vamos dizer, essa super preparação aí pro vestibular? Olha,
No simulado tem 90 questões, do Enem, por exemplo, e você tem 3 minutos para cada. Se você souber mais ou menos quanto 3 minutos tem de duração, vai fazendo. Se você sentir que durou mais 3 minutos, pula. Porque geralmente sobra um pouco de tempo na sua prova, então você volta e faz. O importante é você não gastar tempo demais numa questão e prejudicar o resto da sua prova por isso. Mas você começa pelas mais fáceis ou as mais difíceis? Então, eu começo da questão 1 e vou pra frente. Não tem essa das mais fáceis. Mas O professor José falou, mas como é que... Ele não vai saber qual que é mais fácil, qual que é mais Exatamente, difícil. eu não vou ser- Se você não lê o texto da questão e você fala, não, isso eu sei, e vai, tá, tudo bem. Você leu o texto da questão, falou, e o que é isso? Pula. Já pula. Pula. Nem termina de ler, né, professor? Nem termina Mas de ler. Isso começar aqui lendo a prova inteira. Eu não domino essa parte da matéria. Ok. Consequentemente, eu vou pular. Tá? E aí eu posso voltar depois, lendo com mais calma, porque no começo Depois dá que eu já fiz as mais... um nervosinho, né? Se olha a primeira questão, no você vê que começo, não realmente, sabe. a gente treme ali e tal, né? Mas depois a gente vai se adequando ao tempo, né? Ok. Tá? E aí, lendo as questões, né? O texto, né? Que graças a Deus, atualmente já não são mais longos. Até há pouco tempo, o Enem colocava frases, textos enormes, para tirar uma conclusão banal no final. Hoje, na parte de biologia, estou falando, né? Sim. Que a história, a geografia, aí muda o assunto. Né? Português, então, barbaridade. Né? Então, o que acontece é o seguinte: na biologia são textos mais curtos, né? E eu vou contar para você, dá para você às 15 com facilidade. Se eu fosse você, começava pela biologia. Olha a dica aí, Luca. Muito obrigado, bom saber. Olha, É verdade, Ué, você começava domina? pela biologia, porque a biologia é realmente muito mais tranquila. Enunciados menores, né? Exatamente. E os conceitos básicos, que eles estão muito treinados nas nossas PGBs e nos nossos simulados. Né? Porque a PGB, por exemplo, que nós fazemos, essa prova especial, tá? Nós fazemos baseando-se naquilo que mais chance tem de cair no Enem. Tá. Professor, na Unip... Eles são bem treinados. São bem treinados, né? Isso não tem problema, não. Professor, na Unip, os professores e especialistas internacionais desenvolvem estudos com plantas medicinais na Amazônia. Diante de doenças como câncer ou a resistência de bactérias a antibióticos conhecidos, as plantas, elas poderão ajudar no avanço da medicina? Mas nem há dúvida quanto a isso. Né? Realmente, se a gente começar a analisar os quimioterápicos, a gente percebe que muitos deles têm origem de plantas, sim. Né? Eu acho que esse estudo que a Unip faz é um estudo brilhante, porque, para começar, existe uma coisa chamada aqui nesse Brasil, que eu acho muito legal, e meu pai participava, inclusive, disso, o famoso mateiro. Mateiro. É aquele que sobe na árvore. Não. É aquele que conhece a função de cada uma daquelas plantas. Olha, eu estou com dor de cabeça. Como é que é a dor de cabeça? É assim. Olha, eu tenho uma raiz aqui que é maravilhosa. Isso é coisa de gente que mora no interior. Conhece tudo. O chazinho bom. É aí a história, né, de se fazer um chazinho. Tá certo? E daí, então, o pessoal pesquisador pode tirar essa raiz e agora analisar quimicamente que tipo de substância pode ser encontrada nessa raiz. Ativo. E, exatamente, esse princípio ativo agora ser usado como fármaco na indústria farmacêutica. E aí temos um grande campo de pesquisa. Né? E a gente começa pelo mateiro. Pela pessoa que sabe para que serve aquele chazinho lá que eles aplicam lá. Impressionante. O Perinello, agora o que me intriga ali, porque você olha naquela vegetação, tudo muito semelhante. Como é que você vai saber o que é uma planta, para que serve? Então, essa função, né? Aí é que está o negócio. Toda a história começa exatamente com os primitivos. Tá? Então, as nossas primeiras populações que entram em contato com os indígenas. Os indígenas não tinham farmácia, não tinha nada. Tá? Então, qualquer coisa que eles tinham lá de doença, eles tinham uma planta que eles poderiam... curandeiros e tudo mais. Daí para frente, não por tradição, vai passando de pai para filho, de filho para pai, tá? E vamos chegar, então, à situação atual em que o tal do mateiro... Tá? Tem um conhecimento muito profundo de toda essa vegetação e sabe para que serve cada uma delas. Quer dizer, você pega o mateiro, que conhece tudo isso, aí você pega a Unip, que vem fazendo tecnologia. a tecnologia. A tecnologia.
É, porque esse barco da natureza, eles já estão fazendo isso há 20 anos, Sim, professor. claro. Tá. Muito importante, quer dizer, e no começo assim, você ficava analisando, né? Um chazinho, não sei o quê, mas é um caminho. É um caminho espetacular esse. Tá? Agora, eu acho brilhante esse tipo de pesquisa. Não é? Em relação ao avanço na mão humana sobre a natureza em sentido inverso, no sentido destruidor, que parece ter aberto velhas feridas. Doenças consideradas controladas voltaram a aparecer em populações urbanas, provocadas por vírus antes encontrados somente em matas fechadas. Isso quer dizer que o desequilíbrio ecológico está para sempre condenado ou ainda poderemos reverter a situação? Olha, eu ainda tenho a impressão que nós podemos reverter. Mas desde que haja uma coisa muito importante aqui nesse país, educação. Nós temos que focar a educação, principalmente das crianças, exatamente para a natureza, o senhor está falando? Preservação, exatamente, para a preservação dessa natureza. Porque você falou, por exemplo, numa infecção virótica, que antigamente estava controlada. A febre amarela, por exemplo, né? Estava durante muito tempo desaparecida aqui. Né? Tinha febre amarela onde? Na floresta. O que nós estamos fazendo com a floresta? Nós estamos destruindo. Agora, os mosquitos que são transmissores, a gente destrói nada, eles migram para a cidade. Quando eles passam a migrar para a cidade, junto vêm os vírus. Tá, no habitat. E aí, evidentemente, a gente não vai reclamar que é dengue, que é zika, chikungunya, febre amarela, está aparecendo cada vez mais intensa. Né? E, consequentemente, novos vírus, em consequência de mutações dos já existentes, vão aparecer na população. Né? E os transmissores, infelizmente, nós não temos controle. Não dá para controlar. Vai dizer que vai destruir o Aedes aegypti e qualquer outro tipo de mosquito? Pelo contrário, a gente cria esses mosquitos facilmente em casa. Isso é um tema que você estuda, você acompanha, porque cai no vestibular, né? Esse tema, sim. Nossa, é como? Parasitoses, Sim. viroses são muito comuns. E como isso relaciona bastante à ecologia, que é um tema cada vez mais recorrente, é bem normal cair nos vestibulares. E como é que você faz? É com exercício? Como é que você Acompanha as notícias, acompanha? atualidade. Bom, embora atualidades sejam realmente importantes, como o professor mencionou mais cedo, numa coisa tão recente não costuma cair. Mas como o processo é conhecido, já existem teorias, então o próprio material didático costuma cobrir nesses casos. Ô, Luca, eu queria saber, eu perguntei até no bloco anterior pro Felipe, a questão assim, da interpretação do texto. Como é que você faz? Na área de biologia tem interpretação de texto também? Bom, texto sempre tem. Um enunciado, às vezes, pode ter vários significados. Mas quando eu vou interpretar um texto, eu procuro não deixar minha opinião extrapolar de maneira nenhuma. Eu tenho que apenas entender o que está lá. Porque, geralmente, você deixar sua opinião te desvia do significado da questão. E daí você erra. Ah, que interessante isso. Exatamente. Professor. É o que eu falo para os meus alunos. Olha, não entra em filosofia. Não fica pensando, eu estou pensando assim, eu estou achando que é isso. Não é. A coisa é mais simples, é o que está escrito lá. Então, exatamente. Ler e entender. E entender. Acabou. Isso é não entra. E se for assim? O se for assim é que faz a gente errar. Isso é mais dica do que para português do que biologia, mas é sempre bom ter em mente. É o que a prova quer te dizer, não o que você quer que a prova te diga. Professor, e olhar as alternativas ajuda? Ajuda. Antes, eu tenho a dar uma certa dica para o texto, para o enunciado, eu olho a gente primeiro... tem que colocar, a gente tem que analisar cada alternativa, com certeza. Ajuda? Ajuda sim. Ajuda sim. Não sei como é que o Lucas trabalha isso. É sempre bom olhar, né? Não vou marcar a alternativa que diz que a onça me passou dengue. Tem, assim, momentos que você olha a alternativa que você já fala, não, essa de jeito nenhum. Com certeza. Né? É sempre bom. Geralmente uma alternativa é sempre assim. Se não é, eu preciso estudar mais. Mas aí já dá para trabalhar pela exclusão. Dá. Aumenta mesmo que um pouco suas chances. Embora seja o ideal, é difícil pensar que você vai conseguir fazer todas as questões, né? Então, é sempre bom saber quais não são também. E a sua avaliação é que deixa o que não sabe para o final? Eu tento fazer. Se eu não conseguir, paciência, depois eu volto. Às vezes a própria resposta da questão está na prova. Então é sempre bom arriscar, né? É isso, professor? Às vezes está no próprio enunciado? Exatamente, o próprio enunciado. Já dá a resposta? Principalmente no Enem.
Por quê? Qual a diferença do enunciado do Enem e dos outros? Então, olha, de um modo geral, vamos pegar a Unicamp, por exemplo. A Unicamp é uma prova mais complicadinha. Então, eles dão um enunciado, mas aí você tem que fazer alguma dedução do seu conhecimento e não só o que está escrito ali no enunciado. Tá? Então, o Enem não, o Enem já é mais direto. Tá? Então, tem o enunciado, entendeu aquele enunciado, conhece a matéria, você vai direto. Às vezes nem precisa ler as alternativas, você sabe muito bem disso. A resposta é essa, acabou, já vai direto. O Enem. O Enem. Tá? Agora, a Unicamp já é mais complicada. Realmente é um exame de biologia, para nós, é um exame mais complicadinho. Porque exige mais estudo? O grande problema que eu acho da Unicamp é que as questões estão sendo feitas de acho que é um especialista. Não é uma pessoa que realmente domina a biologia. Ou se domina e não sabe escrever. Está conseguindo passar o recado, é isso? Exato, não sabe passar o recado. Os 2 últimos exames da Unicamp foram realmente lamentáveis. Tá? Realmente lamentável. Mas o fato é que o aluno precisa fazer, né, professor? Seja como for. Exatamente, mas eu gostaria que eles ouvissem o que nós estamos falando agora, para fazer uma coisa mais razoável. Quer ver um exame muito legal? É o exame da Unesp. A Unesp te dá um texto relativamente grande, tá? Mas aquele texto serve realmente de base para a sua resposta. Então, é uma coisa inteligente. Muito legal, muito interessante. O professor tem que admirar também a questão que está ali, né? A questão bem feita. Quando a questão é bem feita, se baseia no ensino médio, porque nem sempre a Unicamp se baseia no ensino médio. Ele extrapola de vez em quando. Entendi. Então, a mais, né? Exigem mais conhecimento. Então, esse a mais é que é um problema. Tá? A Unesp não, é um exame muito bem feito, vocês vão gostar do exame da Unesp. Está te animando, né, Lucas? Já está te animando. Então, gostar, eu estava ouvindo sobre o Unicamp e não estava feliz. A FUVEST é aquele padrão. A FUVEST sempre foi tradicionalista. Ela é tradicionalista. Tá? Então, eles não saem daquele esquema tradicional deles. Aquelas questões clássicas, perguntas bem claras, tá ali a resposta na tua cara, ali. Tá? Você quer dizer que quem estuda passa na FUVEST, tranquilamente. É mesmo? Achei que verdade. Quer dizer, qual que é o mais difícil, então? O Enem? Não, o Enem é fácil. É fácil. Então é Só a cara do Lucas, Silvia. Assim, ele vai fazer as 15 questões de biologia. Tenho certeza, Tomara. Tranquilo. Eles estão preparados para isso, eles vão fazer as 15. O professor Giuseppe, de matemática, que participou do primeiro bloco, ele disse que quando começou o Enem, assustou um pouco a forma de ser, que era uma coisa inovadora, diferente, né? A forma de questionar os alunos. Mas que hoje ele acha que está certo, que é por aí, que a forma melhor de testar o conhecimento do aluno é pelo Enem. O que o senhor acha? Olha, é um exame bem feito. A gente sempre elogia as questões do Enem, né? Agora, o que eu achei na biologia foi o seguinte, as questões eram mais difíceis. Hoje, as questões são mais fáceis. Então verdade, eles embrulhavam de vez em quando, tá? Agora não. Flexibilizou. Exatamente, a coisa está mais fácil, está mais tranquila, dentro exatamente de um esquema de ensino, eu chamo ensino médio. Tá? Porque tem que ser aquilo que a gente passa para o aluno, aquela programação do ensino médio. Não confundir com curso moda. Superior. Não inventa moda. Não é curso superior, não né, Não é curso superior, esse é que é o problema. Ensino tá? médio. Imagina o seguinte, nós trabalhamos os nossos alunos aqui, às vezes até com certa profundidade. Né? Mas agora imagina o ensino básico aí público. Às vezes não tem tanta chance de trabalhar melhor, a maioria das vezes não tem chance nenhuma. E tem que dar chance para todo mundo dentro da base. Uma média de conhecimento, isso. né, e professor? E o Enem está procurando fazer isso. Então, nesse aspecto, ele está dando uma coisa chance, democrática, né? Exatamente, eles estão dando chance também para os alunos que vêm do ensino público, que nem sempre tem a formação que vocês têm aqui. Muito bem. Exatamente, olha. É bem diferente. Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio, eu queria questões médias, né? Por favor, nada muito difícil. Por favor. Qual exame você vai prestar? Só o Enem? Vou prestar o Enem, tem o INEP, vou prestar FUVEST também e ITIME.
Olha, tá aí já, por alguns dias aí. Itaíme, vou te contar, viu? Professor, difícil. mais alguma consideração? Que a gente já está terminando. Acho que o Luca quer falar A alguma prova coisa. do IME foi dia 12 de outubro, nosso presente Dia das Crianças. Ah, foi agora? Foi agora, dia 12. E como foi? Fica para outro bloco. Outra oportunidade ele vem aqui Fica contar, pra né? outra. Ai, mas que legal. Se vocês, né, forem aprovados, depois vem aqui contar pra gente. Aí conta de todos, né, Luca? Contamos, sim. Eles vão ser aprovados, com certeza. Vão. Tá? Alunos brilhantes serão aprovados. Então, o que eu Pra tenho gente finalizar que considerar nossas aqui é o seguinte: dentro da biologia, nós temos certos itens que têm caído com certa frequência que eu gostaria que os alunos dessem uma revisão. Primeiro, os conceitos básicos da ecologia, que tem caído bastante em todos os vestibulares. A ecologia tem sido uma ciência importante em todos os sentidos, né? Da relação do homem com a natureza e da natureza em si. Outra parte extremamente importante para o aluno fazer uma revisão boa é em relação à fisiologia humana. Fisiologia humana. A circulação, a digestão, a excreção. É tá? mesmo? É verdade. Tem caído muito fisiologia humana. Eu acho, e reprodução, tá? Eu acho isso aí muito importante para o aluno saber o que está acontecendo com o corpo dele. Né? Então, para mim, eu acho isso fundamental e realmente os exames têm trabalhado bastante a fisiologia humana. E às vezes a gente vê, vamos supor, de 10 questões, tá? 4 ou 5 são de fisiologia humana. Olha, É verdade. Obrigar realmente o aluno a estudar o que interessa. Exatamente. Tá? O sistema hormonal humano, sabe? O processo de reprodução, Olha, a gravidez, todo o processo. Prevenção, tudo. Tá? Então, é uma parte que eu acho fundamental e isso é muito legal mesmo. Tá? Esses dois assuntos os alunos têm que trabalhar com carinho mesmo, né? Porque é o que tem mais caído. Né? Você falou da citologia e da genética. A citologia de vez em quando cai e a genética raramente cai. Ah, é? Ih, Luca. Luca, você gosta de genética. É verdade, Meu gente. Deus. Infelizmente é. Tá? Então, a parte que mais cai da genética não é mais fazer aqueles cálculos, né, de probabilidade, aquelas coisas todas que a gente passa muito para eles também, né? Mas é a parte toda da bioquímica. É a genética molecular. Opa, Que tá em moda. pegou? Pegou a dica? Tá certo? Pegou? É a genética anotado. molecular Fica a que eles dica. sabem, que eles sabem muito bem. Ah, que bom. Então, nós temos aí uma série de assuntos curiosos, né? Mas a fisiologia humana... E dá para perceber, a maioria dos temas que caem no Enem são relacionados ao participante. São doenças, fisiologia humana, prevenção de gravidez, por exemplo. São todos temas cotidianos. E Não são tão temas que externos ao vocês têm que universo do aluno. aprender para a vida. Tem, sim, com isso, certeza. isso aí, isso é o fundamental. Como se prevenir contra uma doença, por exemplo, Sim. sexualmente transmissível. Sim. Né? Que hoje, essa moçada está meio livre. Tá? Então precisa tomar conhecimento de todas as coisas. E né? questões que estão no dia a dia, No dia a na dia. frente da Exatamente. A educação, por exemplo, tem umas estatísticas dizendo que a educação sexual, por exemplo, reduziu o número de meninas jovens com 15 anos grávidas. Isso é muito importante. Que já está dando você passa na escola. Exatamente. Numa Isso. escola, um professor falar de uma maneira científica, básica, nada, sem gozação. Essa parte dá muito para a gente entrar por caminhos que são inadequados. Né? Agora, falando sério, ensinando os alunos como faz a coisa, o aluno aprende. Eles estão abertos para aprender. Tá? Então, Nós estamos falando de educação, né, Belinha? Educação. Não importa a área, mas... Né? Para mim, chama-se educação. Educação. Não interessa a área que você No está, conceito matemática, física, geral, química. no todo. Tá, no conceito geral. Muito bem. Inclusive, educação sexual, né, professor? Exato, claro. É Por que educação. não? É educação. É educação. É educação. Eu quero agradecer ao professor Belinello, que é coordenador pedagógico geral e de biologia do curso e colégio objetivo, e ao Luca Rodrigues Miguel, que é aluno da 3ª série do ensino médio do colégio objetivo. Muito obrigada e eu Boa desejo sorte, hein? uma boa sorte para você. Muito obrigado. Obrigada, professor, mais uma Obrigado vez. a vocês, obrigado.